Capítulo 455, Corte do Amanhecer 1. A Corte da Noite despreza os vivos. Eles os consideram como os humanos consideram sua comida. Seres sencientes inferiores, um anel menor na cadeia alimentar, ou 2 passos atrás na escala evolutiva, se preferir. Eles só valorizam o poder e se classificam como um exército em vez de uma corte. Um general mantém sua autoridade apenas enquanto ele for capaz de defendê-la. Eles acreditam que o fim sempre justifica os meios, fazendo traições e conspirações à norma. Eles são seu próprio pior inimigo. Sua única regra é não matar entre si, caso contrário seus números poderiam ser contados em uma mão em menos de uma semana. Para eles, o nascimento de uma prole só significa criar mais rivais, para que eles não compartilhem o dom facilmente. Ao contrário da Corte da Alvorada que se mistura com nobres, artistas e políticos, os membros da Corte Noturna são geralmente membros ativos do submundo humano. Com seu comércio humano, tráfico de drogas e tráfico de armas, o mercado negro permite que eles se escondam à vista de todos. Para obter o que eles querem e sair impune. Eles gostam de fazer amizade com nobres corruptos e funcionários. Essas pessoas são os homens de palha perfeitos para cuidar de seus negócios durante o dia e os caras perfeitos para cair no caso de algo dar errado que é um vassalo. Lee perguntou. Para o Tribunal da Alvorada, um potencial novo recruta. Para a Corte do Crepúsculo, um amigo. Para a Corte Noturna, um meio para um fim. Alguns mortos-vivos, como os vampiros, podem dar seus dons aos vivos, permitindo que eles ultrapassem temporariamente seus limites. Tornar-se um vassalo significa ser um servo disposto, mas também é o primeiro passo para se tornar um morto-vivo maior. Não me entenda mal, nenhum tribunal é absolutamente bom ou ruim, assim como não há apenas humanos bons ou maus. Sua filosofia sobre a maioria das coisas pode ser diferente, mas eles são todos predadores. Seres antigos e poderosos que não têm misericórdia, matando quem pode expor sua existência ou arruinar séculos de trabalho duro. Eu não conheço ninguém outro, mas eu acho que eu ainda posso colocá-lo em contato com membros da Corte da Alvorada. Eles vão agir amigavelmente por causa do meu apoio, mas para eles, você ainda é um vivo e um estranho, portanto descartável. Não se preocupe, ele não vai lá sozinho. Nós vamos cuidar das costas dele. Girne disse com um olhar de aço enquanto colocava a mão no ombro de Lit. Não, você não vai. Eles nunca aceitarão tantos estranhos ao mesmo tempo e mesmo que aceitassem, seria uma armadilha mortal. Uma vez dentro de seu território, você seria forçado a cumprir suas regras ou morrer. Expor-se a você é um grande risco que exigiria compensação. Um favor é tudo o que eles precisam para envolvê-lo nas brigas dos tribunais e torná-lo incapaz de sobreviver sem a ajuda deles, o que exigiria compensação em um loop sem fim. A única coisa que pode manter Lit relativamente seguro é a bênção que eu lhe concedi. Eu vou chamá-lo de volta assim que eu souber de alguma coisa. Kala desligou, deixando um silêncio estranho encher a sala. Girne abriu a boca mais de uma vez, mas no final ela não disse uma palavra e saiu pela porta. Eu não acho que você deve ir. Dorian foi o primeiro a falar. Eu estou no comando da investigação. Eu escolhi a dedo cada um de vocês para a tarefa. O que aconteceu até agora é minha responsabilidade. Eu não posso permitir que você assuma tais riscos. Exatamente. Camila acrescentou enquanto apertava a mão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Você só veio aqui como um diagnosticador e para proteger Tista. Nem o exército nem a associação podem forçá-lo a encontrar esses monstros. Lit apreciou sua preocupação, mas suas palavras picadas para ele. Monstros? Eles só fazem o que acham que é certo para sua sobrevivência e não têm escrúpulos, matando aqueles que estão em seu caminho. Não vejo diferença com o que faço, com o que a sociedade faz todos os dias sob a pretexto de moralidade ou bem maior. Lee pensou. Eu me pergunto o que ela diria se ela visse a minha outra forma. Não seja muito duro com ela. Solos tinha ciúmes de Camila. Com ciúmes de todos os cuidados que Lit deu em cada um de seus encontros, da Camélia, mas ela admirava sua coragem e honestidade. É a primeira vez que ela sai da mesa.
Até a Plória considerava bestas mágicas como monstros na academia. As pessoas sempre têm medo do desconhecido, mas isso não significa que eles permanecem assustados para sempre. Vamos ser honestos. Lee preferiu deixar esse pensamento de lado e focar no assunto em questão. Eu realmente não tenho muita escolha. Se chover foi realmente quem pediu meu arquivo pessoal, então Kailan está me investigando. Não acho que nossa disputa vai aumentar, mas não é seguro permanecer tão ignorante quanto eu sou agora sobre a corte noturna. Além disso, nós sempre planejamos fazer contato com os mortos-vivos para resolver meu problema de reencarnação, ou pelo menos encontrar um corpo adequado para você. Esta é uma oportunidade tão boa quanto qualquer outra para ver se eles podem ser de alguma utilidade ou se é apenas um beco sem saída. É tudo verdade. Solo suspirou. Sem mencionar a possibilidade de você se tornar o substituto de Manowar se não o encontrarmos, ou da criação de outra estrela negra. Se o professor está certo sobre o tipo de magia proibida que ocorre em Outri durante os últimos meses, não há como dizer o quão poderoso o objeto amaldiçoado resultante de todas as pessoas desaparecidas poderia ser. Girne retornou após alguns minutos, enquanto os outros ainda estavam debatendo sobre onde começar a procurar Manowar. Outri era uma cidade grande. Mesmo que usassem todos os soldados e magos disponíveis, levaria semanas para uma busca no pente e eles tivessem horas na melhor das hipóteses. Ninguém duvidava que o captor de Manowar não suportaria suas travessuras por muito tempo. Ainda assim, a morte do professor foi considerada por unanimidade o melhor cenário. Se aquele por trás dos bonecos de carne e Manowar trabalhassem juntos, seria um pesadelo. Precisamos conversar. Girne suspirou quando ela puxou Lito para fora da sala. Acabei de falar com a coroa. O reino Griffon está muito ciente da existência dos tribunais e os reais não estão mais satisfeitos com esta situação do que nós. Eles eram contra a ideia de enviá-lo para atender a corte da Alvorada até que eu mencionei o nome de Artan. Ela entregou-lhe seu amuleto de comunicação, fazendo com que o holograma da rainha Silpa aparecesse. Lita ajoelhou-se, bem ciente de que todos os seus raciocínios estavam prestes a se tornar irrelevantes. Levante-se, grande mago. Ver em seu queixo quadrado e feições afiadas fez seu rosto sério olhar quase intimidante. Já que eu tenho que mandá-lo para a Toca do Leão, eu acho que é justo fazê-lo pessoalmente. Eu ordeno que faça tudo o que puder para encontrar seu colega desaparecido e revelar a identidade do nosso inimigo como você quiser. Sua Majestade. Lee sorriu interiormente. Ele teria feito isso de qualquer maneira. Pelo menos agora ele também seria recompensado por isso. Eu sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, ele pensou. Você não pode ser valorizado como um dos melhores magos dos reinos e não esperar ser jogado no proverbial ninho de vespas. Capítulo 456, Corte do Amanhecer 2. Eu não quero que você tome riscos desnecessários. Nós interagimos com todos os 3 tribunais mortos-vivos no passado, então eu posso pelo menos ajudá-lo, não deixando que eles te pegarem despreparado. Silpa continuou. Não confie em ninguém a menos que eles lhe ofereceram sua hospitalidade. É o voto mais sagrado deles e o único que eles não vão quebrar. Só faça perguntas, nunca peça ajuda. Caso contrário, isso te deixaria em dívida com eles. Não traga com você nada do que você não está disposto a se separar. Como seus anfitriões, eles podem solicitar um presente de sua escolha. Recusar-se acabaria instantaneamente com as negociações. Sempre enfatize que você está falando em nome do reino, de modo que se eles exigirem compensação por seus serviços, eles não serão capazes de pedir nada de você. Reflita cada palavra e diga o mínimo possível. Você tem alguma pergunta para mim? Se o reino Griffon sabe sobre esses tribunais, por que eles ainda estão de pé? Lee perguntou. Eu não tenho ideia sobre o escopo de seu poder ou objetivo, mas eles parecem poderosos o suficiente para representar uma ameaça. Ter um país dentro do país parece perigoso para mim pelas mesmas razões. Cada um dos 3 grandes países não pode destruí-los. Silpa suspirou. Alguns de seus membros existem desde a época antes mesmo de nosso reino ser fundado.
Eles não só são poderosos e sábios, mas também fizeram do segredo uma forma de arte. Eu sei por experiência que eles têm matrizes funcionando mesmo dentro de cidades como Outre, onde é suposto ser impossível. A segunda maior razão que torna difícil identificá-los é que eles não interferem em lutas políticas. Eles não buscam poder temporal. Seus interesses nossos raramente se encontram ou colidem. Entre seus números limitados e a discrição com que operam, encontrar um de seus esconderijos é apenas uma questão de sorte. Quanto mais Lita aprendeu sobre eles, menos ele gostava da situação em que estava. Mortos-vivos em Mogar pareciam agir mais como uma sociedade secreta da Terra do que os monstros que ele estava acostumado a ver em filmes de terror ou em Dungeons e Lorot. Isso é muito pior do que eu pensava. Até a Corte da Alvorada parece um ninho de víboras. Eu preciso pisar com extrema cautela. Lit resmungou. Você não quer dizer nós? Foi a primeira vez desde que se conheceram que Lita excluiu de seus planos. Foi o suficiente para chocar o núcleo de Solos. Não, desta vez estou sozinho. Eu não sei quem eu vou encontrar, e quanto mais antigo um ser é, mais provável é que eles sejam despertos, ou pelo menos tenham artefatos que possam lhes dar sentidos semelhantes à visão de vida. Não posso arriscar trazê-la junto. Eu não posso esquecer como todos que aprenderam sobre sua existência reagiram. Nalear, Scarlet, a Estrela Negra. Eles estavam todos assustados ou ansiosos para estudá-lo. Estou mais do que confiante em poder matar um único morto-vivo, mas um tribunal inteiro? Duvido que não possam arrancar você do meu cadáver quando eu ficar sem truques. Eles têm a vantagem de números e experiência. Você viu como Kaelan é poderoso. Pratiquei magia de verdade há apenas 17 anos e aprendi sobre o nível 4 e 5 há apenas 2 anos atrás. Eu não posso me comparar com alguém com séculos de prática. Depois que a rainha terminou a ligação, Lit não esperou a resposta de Kala para se preparar para sua partida. Ele fez o exército lhe dar um segundo uniforme e confiou tudo que tinha à Tista. Ele só ficou com o Anel de Solos. Ele não estava disposto a se separar dela por mais um segundo do que era estritamente necessário. A memória do que tinha acontecido quando Nalear tinha cortado seu vínculo estava profundamente gravada em suas mentes. Mesmo que desta vez eles estivessem separados, a raiva desenfreada que o possuía sempre que ele estava sozinho assustava. Solos era mais do que sua bússola moral e seu companheiro de vida. Ela foi o sol que marcou a linha tênue entre sanidade e loucura que ele tinha andado ao longo de toda a sua vida. Lit não era um bruto assassino, mas a ideia de ter que lutar sozinho contra seus demônios interiores enquanto enfrentava velhos trapaceiros com séculos de idade estava longe de ser atraente. Kala entrou em contato com ele novamente alguns minutos depois que ele terminou sua preparação. Eu marquei um encontro com o Tribunal da Alvorada de Outre. Cuidado, porém, eu não tenho ninguém em quem eu possa confiar entre suas fileiras. Kala deu-lhe o mesmo conselho que a rainha Silpa fez, antes de lhe dizer a hora e o lugar onde ele encontraria seu contato. Lit deveria estar em uma pequena colina fora dos portões da cidade em menos de 5 minutos. Era uma medida de segurança para tornar impossível para alguém segui-lo ou organizar uma armadilha para o enviado da corte. Lit sabia que não tinha tempo a perder, mas tirar o anel de Solos levou vários segundos. Ele colocou os solos na palma da mão aberta de Tista, com os dedos se recusando a soltar a superfície de pedra lisa que se tornou mais familiar para ele do que sua própria carne e ossos. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Eu vou estar de volta em breve, ele disse para ambas as garotas enquanto fechava os dedos de Tista sobre o anel. Lit já tinha perdido muito tempo. Ele deixou o prédio da associação com pressa e decolou a toda velocidade em direção ao seu destino. Para sua surpresa, seu amuleto de comunicação chamou sua consciência logo depois que ele deixou o Outre. A runa de Kala estava piscando novamente. Uma última coisa ela disse depois de ter certeza que ele estava sozinho. Não se preocupe em esconder sua natureza de um desperto. A maioria dos mortos-vivos antigos só precisa de um cheiro do nosso sangue ou um olhar para nos reconhecer. Então eu disse a eles que você é um de nós e, como tal, você está protegido.
Protegido do quê? Lid perguntou. Agora que penso nisso, é surpreendente que durante suas viagens ninguém tentou forçá-lo a compartilhar o segredo de um desperto. Eu posso entender que os mortos-vivos têm um forte senso de parentesco, mas maçãs podres estão em toda parte. Protegido de ser sequestrado, forçado a revelar seus segredos, ou ter sua família ameaçada. Assim como os mortos-vivos têm seus tribunais, nós despertos temos nosso conselho. Não importa se vivemos ou morremos, mas quem tentar forçar seu caminho para desperto está obrigado a morrer. O conselho não guarda nossas vidas, mas guarda nosso segredo. Ninguém, não importa o quão poderoso queira atravessar o conselho. Os despertos são uma raça própria e são impiedosos. Alguns de seus membros são quase tão antigos quanto este continente. Se eles combinarem seus esforços, limpar os tribunais da face de Mogar exigiria apenas um piscar de olhos. Como faço para contatá-los? Lid perguntou. Eles entrarão em contato com você quando eles considerá-lo pronto. Kala desligou, deixando Lid mais divertido do que preocupado com essa informação. Depois de estudar a história do reino, ele sempre suspeitou da existência do conselho. Ao longo dos séculos, muitos magos morreram ou desapareceram depois de anunciar revelações do mundo sobre o verdadeiro potencial da magia. Continua no próximo vídeo.